Boa noite, querido teleinternauta. Nós aqui com mais um programa Eco Inteligência. Eu fico muito feliz de estar aqui toda segunda-feira, porque toda segunda-feira vem uma pessoa muito bacana, falar de um assunto sempre muito interessante, muito inusitado. E hoje eu estou aqui com Wagner Sturion, que é jornalista, é formado ator. A gente vai perguntar tudo isso para ele. Mas o nosso tema hoje é comunicação e hospitalidade para a vida profissional e pessoal. Então ele vai dar todas essas dicas de como se comunicar bem, de como ser uma pessoa hospitaleira dentro do seu trabalho. Ele trabalha com a parte de gastronomia, de restaurantes, de bares, mas vai servir para todos nós, em qualquer função profissional que nós tenhamos, tem que ter essa boa comunicação, essa boa hospitalidade. Então, mande e-mails com perguntas pra gente, pro Wagner, se vocês quiserem sanar alguma dúvida sobre essa parte profissional de vocês, é no www.uptv.com.br, manda a sua pergunta que a gente responde. Ok? Tudo bem, Wagner? Tudo bem. E aí, como é que estamos nesta área da gastronomia? Por que você se tornou jornalista? Vamos começar por aí. Bom, você se tornou jornalista por quê? Deu vontade, acordou um dia e falou, Bom, eu sempre fui muito comunicativo desde criança. E meu grande sonho era teatro, né? Eu queria fazer teatro e achava que ia ser um grande nome aí, vamos dizer. Então você se formou ator antes, é isso? Eu, na verdade, primeiro jornalismo. Primeiro jornalismo, porque teve, claro, uma pressão, né, familiar aí, teatro não dá dinheiro, jornalismo também nem tanto. Mas aí minha mãe disse assim, Wagner, você escreve tão bem, por que você não tenta ser jornalista, né? E sempre tive uma sensibilidade muito grande para poesia, para escrever textos de teatro, para escrever histórias. Sempre sonhei muito, né? Viajei muito com as palavras, com a canetinha ali, escrevendo. E falei, uma boa ideia, né? Para a tristeza do meu pai, que queria que eu fizesse administração. Aí parti para o jornalismo, fiz faculdade, dentro da faculdade eu fiz teatro. Legal. Ganhei a segunda maior bolsa da faculdade, fiz metodista em Piracicaba, eu sou piracicabano. Olha. E ganhei a segunda maior bolsa na época da faculdade, fazendo teatro. Depois fundei meu próprio grupo em Piracicaba, fiquei lá, fiz jornalismo em Piracicaba, até vir para São Paulo em 94. Né? Em São Paulo eu morei 20 anos aproximadamente, agora estou no Grande ABC, estou em São Bernardo do Campo. Legal. Né? E o jornalismo foi assim um grande, vamos dizer assim, um grande acontecimento na minha vida, uma grande escolha. Eu gosto de jornalismo, eu gosto de escrever, gosto da área em que eu estou atuando hoje, né, que é a parte de gastronomia, de food service. Estou dentro dessa área já há mais de 14 anos, se nós formos contar aí Sadia, que eu fazia um jornal interno para eles. Legal. E depois eu fui para a área de food service mesmo, que é uma área de alimentação fora do lar. Tradução, vamos dizer, segmento de refeição fora do lar, mercado de alimentação fora do lar. Fora do lar, você diz restaurante? Restaurantes, bares, botecos. Fora do lar, tudo que for fora do lar. Toda refeição que você fizer fora de casa, você está falando de food service. De food service. E aí eu fui para uma revista, na época, chamada Cozinha Profissional. A editora Banas. Eu trabalhei na época na editora Banas, como jornalista, trabalhava na área empresarial para uma revista chamada Banas Qualidade, e aí o pessoal me chamou para essa revista, né, que é para assumir como editor da Cozinha Profissional. Então nós fizemos um trabalho bacana durante 7 anos, aprendi muito com eles, muito com a editora Banas, né, tenho muito a agradecer principalmente ao senhor Geraldo Banas, né, que é o filho, né, que na época me ensinou muito de jornalismo, né? Me ensinou muito de revista, de publicação também. Você faz a faculdade, mas depois a prática É a prática que é a nossa grande escola. A nossa grande escola. E aí depois disso eu saí, né? E fui contratado pela Brasil Trade Shows na época, hoje é BTS Informa. A empresa foi comprada, que é a empresa que promove a Fispal Food Service,
que é a maior feira de alimentação da América Latina. Então eu fiquei lá durante uns 3 anos como editor de 5 publicações na área de alimentação, carne, pesca, leite e derivados, e fui contratado basicamente para Gourmet Food Service, tá? Uma publicação que acabou sendo minha por mais um ano com outro sócio. E o ano passado eu entrei mais na área de consultoria, de assessoria de imprensa, mesmo para poder trabalhar essa questão da hospitalidade, que eu gosto muito desse trabalho com a sociedade, né? Com o trabalho, vamos dizer, bem na questão social humana do restaurante. Porque qual é o ponto de vista de um jornalista? Por exemplo, você é um jornalista e está focado na área gastronômica. Você vê a parte de qualidade de comida ou essa parte de comportamento? Ou qual é a visão principal de um jornalista? Bom, você quase está entendendo, você está quase um nutricionista. Eu fui, porque na verdade assim, o que aconteceu? Quando eu estava ainda na cozinha profissional, eu procurei o Senac. Eles têm um curso muito bom de gestão em serviços de alimentação, né? GNA, Gestão em Negócios e Serviços de Alimentação, tá? Eu fui da primeira turma em 2004 e fiz esse curso de pós-graduação lá. Hoje eu leciono hospitalidade para essa área dentro do Senac, na aclimação. E a partir daí, desses estudos, é que eu fui trabalhando mais a parte gerencial. Então, se você me perguntar assim, o que você entende hoje? É claro que a parte nutricional eu nunca vou entrar. Né? Eu não vou entrar dentro de uma cozinha porque não é minha área. Mas eu entendo muita coisa. Entendo por quê? Porque a gente pega todas as matérias para editar e também a gente sempre está falando desde a entrada do restaurante, vamos dizer, da logomarca do restaurante, o que ele diz para o leitor. Então a gente entra numa parte de marketing, né? Até a cozinha, né? Mas eu costumo dizer que começa na cozinha, vem para o salão e vem para fora. Então de dentro para fora, o que muito dono de restaurante não entende, né? Eu vou montar um restaurante, faz aquela fachada maravilhosa. Parece que ele vai atender 500 pessoas dentro daquele restaurante, quando na verdade ele só tem capacidade para 100, né? Ou só tem capacidade de atender a demanda de 50 pessoas, né? No início. E às vezes monta, vamos dizer, um grande teatro fora, né? Um grande círculo. Nossa, que restaurante maravilhoso. Tudo. E lá dentro a equipe não atende bem, a comida não é boa, não trabalha com fornecedor que tenha qualidade e acaba fechando, né? Nós temos aí uma taxa muito alta de restaurantes que fecham anualmente, que abrem e fecham, né? É verdade. Aliás, a cabeça minha, né? Não apresentei a querida Lê, que está hoje lendo os e-mails. Tem e-mail já? Não. Estamos aguardando. Então a gente está aguardando e-mails de vocês para falar dessa área. E aí você também se formou ator. E como você junta, né? Você une essas duas partes, jornalismo com atuação, dentro desse seu trabalho de consultoria gastronômica. Como é que funciona isso para você? Eu tive um grande diretor de teatro, que inclusive de São Bernardo do Campo, coincidentemente. Então vim muito a São Bernardo para ensaiar. Então você vinha de Piracicaba para São Bernardo? Não, eu vinha de São Paulo, porque eu estava em São Paulo. Chamado Sérgio Rossetti, já falecido. E o Sérgio Rossetti é do Regina Passes, né? Era do Regina Passes. E eu, então, vinha para ensaiar, primeiramente, quando eu conheci o Sérgio, eu vim para ensaiar dentro do apartamento dele, porque eu fiz o exame de banca no SATED. E ele me ensaiou para o teste de banca do SATED, porque era o meu grande sonho, né, ser ator profissional. E foi muito bom porque, na verdade, ele não só me preparou para o teatro, ele me preparou para a vida, porque eu vim de Piracicaba para cá, então é uma cidade grande, tem muita coisa que você encontra, que você às vezes não encontra, vamos dizer, numa cidade menor, que hoje Piracicaba é grande também, mas a cabeça da gente é muito diferente, principalmente no início, né? E ele me preparou para isso, me preparou para a vida também, não só para o teatro, né? Então foi um grande amigo, foi um parceiro aí de teatro
espetacular, e ele conseguiu que eu fosse o primeiro na banca, né, daquele dia da turma que eu prestei, eu fui o primeiro da banca, né, de atores, e consegui pelo SATED, então, o meu DRT. Aí você junta, você dá dinâmicas. Como é que é o teu trabalho lá? Você trabalha, então, basicamente com os garçons. Hoje eu estou treinando a equipe de um restaurante que fica na Fradique Coutinho 816, que é o Mercato 816. Então você vai, o restaurante te contrata? Eles me contrataram para uma consultoria, então nós fizemos um trabalho de linguagem da logomarca, né, para a decoração do restaurante, esse casamento do conceito com a marca do restaurante, né? E eles estão tendo a paciência em que sentido? Eles quiseram primeiro preparar todo o restaurante, toda a equipe, para depois começar a assessoria de imprensa, né? Então, dificilmente um dono de restaurante tem essa paciência, por exemplo, se ele precisa fazer alguns trabalhos dentro, esperar o treinamento da equipe para depois partir para a assessoria de imprensa, né? Eles querem já levar o público, vamos dizer, para dentro do restaurante, querem utilizar a assessoria de imprensa e às vezes eles não estão preparados. Não que eles não estivessem, eles estavam já preparados, estão preparados para mídia, para a gente bombar na mídia o restaurante. Só que eles quiseram primeiro treinar e fazer alguns trabalhos, algumas adaptações que eram possíveis, né, e necessárias naquele momento. Hoje a gente está trabalhando com a equipe de garçons. Então, assim, utilizam várias técnicas de teatro, né, para trabalhar o quê? Dicção, né, atitude, gesto, emoção, né, a forma de receber. Então, essa hospitalidade em receber. A gente tem que explicar para eles que eles são anfitriões. Eles têm que receber da melhor forma possível. Às vezes, vem, por exemplo, um cliente e vê fora a promoção, o prato do dia, né? E um dos erros é atender, o senhor quer ver o cardápio? Então eles levavam o cardápio fora, isso não só nesse restaurante, mas em todos, eles levam o cardápio para a pessoa ver fora. Não. Ou ele já está na bancadinha, né? Ou ele já está na bancadinha. Traz esse cliente para dentro, sem compromisso, né? Olha, venha conhecer a casa, eu mostro o cardápio sem compromisso, se o senhor não quiser ficar hoje, o senhor volta um outro dia, mas traz para dentro da casa, né? É trabalhar essa hospitalidade, essa, vamos dizer, sensibilidade do cliente, né? Porque o cliente está ali e ele está carente, ele está querendo saber informação do seu restaurante, ele está querendo conhecer o seu restaurante, né? E se você leva lá fora, você perdeu a oportunidade, ele não vai entrar de novo, você não tem essa chance duas vezes. Né? O cara passou na porta, ele nunca foi ao seu restaurante e de repente a sua equipe, em vez de trazer esse cliente para dentro, para conhecer, né, ele atende lá fora e deixa o cardápio na mão do cliente, o cliente olha e fala assim, não, esse preço não é para mim, ou vai ficar muito caro porque se eu pegar a bebida. Então assim, você tem que trabalhar o cliente, né? Tem que trazer o cliente para dentro do restaurante, suprir a necessidade dele, dar outras opções além daquelas do prato do dia, explicar como funciona a casa, mostrar a casa mesmo. Olha, é assim, 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 assim. O senhor não quer ficar hoje, mas não tem problema, vem outro dia, nós estamos aqui, né? E são coisas que às vezes essas pessoas que trabalham no restaurante, não que elas não saibam, mas elas estão tão envolvidas com o dia a dia, com aquele corre-corre, que elas não se lembram. E que acham que é só servir, né? E acham que é só servir. Você ensina no teu curso a não cuspir no prato quando reclama? Porque ainda tem essa lenda. Olha... Porque eu tenho medo, às vezes, de reclamar tão grande da comida, ou de alguma coisa que não tá boa, e eu falo assim, a pessoa vai lá dentro, vai cuspir no meu prato inteiro, vai falar, pronto, agora tá aqui teu prato. Ainda existe isso, né? Eu nunca vi. Mas já ouvi muita coisa. Mesmo. Eu já ouvi muita coisa, por exemplo. É verdade. Eu já vi muita coisa, assim. Eu ouvi muitas pessoas comentarem, inclusive uma chefe de cozinha, uma vez contou histórias assim de arrepiar o cabelo, do que acontecia e tal. De uma cliente, por exemplo,
todo dia ela chegava ao restaurante e dizia assim, não está ao ponto. Porque essa história do ao ponto é muito complicado. O que é ao ponto para mim não é ao ponto para você, não é ao ponto para quem está nos assistindo. Então, assim, é muito relativo. Né? E nunca eles conseguiam acertar o ponto da tal carne da mulher. Eis que um dia o chefe ficou nervoso, sapateou em cima do bife da mulher, voltou para a chapa, entregou e aquele dia estava ao ponto do jeito que ela queria. Ela agradeceu muito. Mas essa chefe de cozinha, que é uma pessoa maravilhosa, não vou citar o nome nem do restaurante nem da chefe, ela pediu demissão no mesmo dia e foi embora do restaurante. Claro. Então, assim, mas eu não posso dizer para você se eles fazem isso ou não, porque eu particularmente nunca vi. Eu tenho amigos comissários que também servem as suas comidas e eles contam cada coisa, se você reclama do uísque, alguma coisa. E eu tenho amigos que trabalharam em cozinha na Europa. Então, assim, geralmente o imigrante que vai lá para a Europa, né, porque ou vai lavar privada, ou vai trabalhar na cozinha, eles fazem coisas, né, horrorosas. Então você fica com medo de entrar no restaurante e falar, essa salada está uma porcaria. Mas eu jamais falaria assim, tá uma porcaria, não tá boa. Mas isso é tudo que a gente trabalha dentro da consultoria. Por exemplo, eu tenho um trabalho, vamos dizer, de formação de consciência. Né? Nós conscientizamos todos os colaboradores do restaurante de que, do porquê eles têm de atender bem, né? Porque eles têm de ter higiene, cuidar da higiene pessoal e da higiene na cozinha, né? Da limpeza e toda a segurança alimentar. Né? Por quê? Porque o cliente nada mais é do que quem paga o salário dele. E a gente deixa isso bem explícito. Né? Então, assim, e também trabalhamos essa questão da emoção. Se coloca no lugar do cliente. Né? Por um momento, se coloca no lugar do cliente. Porque eles também são clientes em outro lugar. Então, eles querem ser bem servidos. E isso é muito bacana. Só que, às vezes, a gente acaba se deparando com donos de restaurantes que dizem assim, não fala isso para eles, porque essa palestra, não dá para você ir direto ao ponto com eles, só treinar, porque se você fica falando essas coisas assim, eles têm sono, porque eles trabalham até tarde, eles não têm capacidade para ouvir e subestima a inteligência das pessoas. Né? Eu tenho um bom exemplo para dar, nós demos uma consultoria no restaurante Rancho do Vinho, do Morumbi, em São Paulo, que hoje tenho grande amizade com o dono, que é o Daniel Coelho, né, e o filho dele, o Davi. E foi muito bacana, porque nós fizemos todo o trabalho de consultoria com essas pessoas e, ao final do trabalho, nós treinamos o pessoal do valet, limpeza, garçons, o restaurante todo foi treinado. E no final, uma das pessoas que trabalha no valet, chegou para mim e falou, o professor, que você acaba virando professor, né? Você poderia me arrumar apostila? Eu falei, para que você quer apostila? Né? Eu gostaria de ter toda essa apresentação em casa, porque eu quero usar para a minha vida pessoal, eu quero usar com os meus filhos. Ai, que legal. Então, assim, quem somos nós, né, para julgarmos que uma pessoa tem ou não capacidade de absorver só aquilo porque não tem grau de instrução, né? Então, assim, eu sempre procuro ver assim, há pessoas que têm oportunidade e outras que não têm. Né? E eu preciso dar oportunidade para todas. Claro. Então, nos meus cursos é isso que eu faço, eu dou oportunidade. A semana passada eu falei para uma das pessoas lá que trabalham no mercado, falei, olha, hoje nós não essa semana nós não vamos ter o treinamento, porque eu estou na FISPAL, estou bastante envolvido com o trabalho aqui, né? Daqui a pouquinho a gente fala do portal do Food Service, e foi mídia parceira, então eu estava fazendo a cobertura, e eu não posso dar o treinamento essa semana, nós vamos ter a semana que vem. Né? E a reação dela foi, mas por que não? Não dá. Quer dizer, essa reação, né, já é para você, dá para você medir o quanto está fazendo bem. Exatamente. Não é? E é uma coisa assim, é bem gratificante. Né? O trabalho Você é gratificante. Vê resultado?
Quer dizer, lógico, né? Você tem o teu trabalho, você tem que ver. Mas você... É bacana ver esse resultado... Depois você acompanha... Eu não digo só que é bacana, é emocionante. Porque, assim, as pessoas que passaram pelo treinamento, elas, às vezes, elas olham meio que com um olhar de agradecimento mesmo. Porque, assim, é a valorização pessoal. Você valoriza a pessoa, o interior das pessoas. Porque eu costumo começar o treinamento sempre assim, né? Você ama alguém? A pessoa fala assim, eu amo, mas você se ama mais do que ama ao seu marido? Porque você tem que se amar mais. Porque é só assim, só quando você se ama mais do que as outras pessoas, né? Do que as outras pessoas que estão à sua volta, é que você consegue transmitir esse amor. Então a gente trabalha esse amor interior. A gente trabalha a dignidade do trabalho, entendeu? Assim, a pessoa se sentir digna com o que ela está fazendo. Seja em qualquer função dentro do restaurante. Né? Bacana isso. Você treina eles também para lidar com a má educação das pessoas? Porque isso é muito comum, né? Sim. Você ter um cliente ali extremamente mal educado, que dá piti, não só dessa coisa de reclamar da comida, mas eles estão lidando com o ser humano. É a velha história, o cliente sempre tem razão. Então, mas... Nem sempre. Então, eu nem sempre, e às vezes a gente tem que contornar. Mas tem clientes que não são desejáveis. E esses clientes, infelizmente, a gente tem que chegar, às vezes, e dizer assim, olha, sinto muito. Né? Tem um restaurante em São Paulo, a proprietária me contou depois, mas o garçom, a primeira pessoa que me contou foi o garçom, depois a proprietária assinou embaixo, que era verdade, eles tinham câmeras, tudo no restaurante. Um casal que ia almoçar todos os dias, né, pelo menos 3 vezes na semana, e pelo menos uma vez na semana acontecia alguma coisa errada no prato deles. E eles começaram a ficar desconfiados, porque toda semana tinha um erro. Ou era um cabelo, ou era uma pedrinha. Eles queriam processar. Né? Não, eles queriam não pagar a conta. Então vai no contrato, que é um e aí ameaçava fazer escândalo, e para não fazer escândalo, o dono do restaurante se sentia intimidado, acabava não olha, não precisa pagar nada, me desculpe e tudo mais. Só que a câmera, um dia, eles posicionaram bem na mesa, colocaram o cliente na mesa, e aquele dia era nada mais, nada menos do que uma perninha de barata dentro de uma caixinha de fósforo que ela retirou e colocou no prato. Ai. E foi tudo filmado. Então, no término da refeição, eles foram fazer o escândalo, a dona do restaurante foi até lá e falou assim, olha, meu senhor, nós filmamos tudo, o senhor não vai pagar a conta como das outras vezes, mas o senhor está convidado a não entrar mais no meu restaurante, porque nós filmamos tudo e se for preciso nós vamos tomar as providências necessárias e cabíveis nessa questão. Nunca mais apareceram, né? Tem uma outra história de uma aluna que contava que uma senhora no interior, num hotel, todos os dias, quando chegava no restaurante para almoçar, ela fazia escândalo. Ela começava a gritar, a falar que tudo era ruim lá dentro. Não, na hora que vinha o prato, ela começava a gritar, feito uma louca dentro do restaurante. Aí a minha aluna falou assim, mas o que a gente pode fazer? Eu falei assim, coloca uma plaquinha já. Né, proibida a entrada de doido no restaurante, né? Isso na brincadeira na aula. Mas aí eu falei para ela, você tem que chegar, antes dela entrar, vocês já dizem que ela é muito bem-vinda no restaurante, desde que não faça escândalo. Porque se for para fazer escândalo, é melhor que ela não entre e procure outro lugar que a satisfaça. Com certeza. Como cliente. E o fato, peraí que a gente já leu o e-mail, o fato de... Uma vez eu vi um rato no restaurante. Eu vi. O ratatouille. Mas não era na cozinha, era no ambiente do que a gente comia. Então eu vi a pancinha, aquela bundinha do rato andando, foi passou por trás da cristaleira, ali que tinha uma cristaleira, e não era restaurante coisa ruim, mais fofa, né? Não era restaurante chumbrega, não. Era de estimação. Eu vi passou lá por trás da cristaleira, aí o meu amigo tava do meu lado e falou, você viu o que eu vi? Eu falei, eu vi. Aí nós chegamos pro gerente, falamos assim, olha, tem um rato ali atrás.
junto com todo mundo comendo aqui. Aí aquele dia a gente começou. A gente vai pagar conta, porque senão a gente vai ameaçar você. A gente teve que pagar. Ele falou, não, o rato não. A gente vai tomar uma providência com o bichinho, mas eu vou pagar a conta. Conheço ótimas empresas de dedetização. Podia ter dado um cartãozinho pra ele. Com certeza não era de estimação, de não era do. De dedetização, porque da onde saiu os pratos da comida, o rato tava lá, enfiado. E você sabe que é uma das coisas mais difíceis de você. Eu nunca mais pisei lá. É uma das coisas mais difíceis de você conseguir sem uma dedetização, né? Porque o rato, para se esconder, eu morei em Ribeirão Preto, eu fiquei 6 meses no apartamento, eu vi o rato me via dentro do fogão e eu nunca consegui pegar esse rato dentro do fogão. Eu sei, porque eu já passei por isso, eu fiquei de vigia a madrugada inteira e aquele desgraçado não aparecia. Resultado, eu nunca cozinhei no meu apartamento de Ribeirão Preto, porque eu nunca consegui tirar o fogão. Foi embora com o rato. Eu também, eu joguei na rua o fogão com o rato, e agora você vai cair fora. Não quero, porque eles adoram a malha, né? A malha de vidro do fogão. Eles ficam lá quentinho. Mas isso é uma questão assim que a gente trabalha também, né? Não trabalha a questão assim, como você vai limpar a cozinha, mas a importância da higiene. Da higiene. E isso a gente frisa muito dentro da consultoria. Mas tem coisas engraçadas. Por exemplo, eu estou dando consultoria para um restaurante, em que o restaurante é vitrine, né? Aquela cozinha é vitrine. Tá. Conversamos sobre muitas coisas, né, na consultoria. E eis que um dia o restaurante lotado, num final de semana, eu passo pela vitrine assim e eu vejo um colaborador muito dedicado em cima da pia com a bota limpando o vidro lá em cima. Ou seja, ele se esqueceu que aquilo era uma vitrine e todo mundo estava vendo, né? A sorte que só eu estava. Dele, não, né? Só eu estava ali. Naquele momento, só eu vi. Né? Então eu chamei depois, conversei, na boa, demos risada, né? Mas assim, expliquei de uma forma carinhosa para ele que ele não poderia fazer aquilo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porque se um cliente visse, quer dizer, o cara está em cima da pia, né? E isso não só em um restaurante aconteceu, né? Já vi diversas coisas assim interessantes, né? É interessante para um consultor, entendeu? É bom você saber essas histórias, porque aí você já orienta a nunca fazer isso. Fala para mim o e-mail, que eu tenho uma história para contar. A Pamela do Paraná, ela diz assim: queria saber se esse trabalho só vem sendo feito em São Paulo ou o projeto de acontecer isso, se há algum projeto de acontecer isso em outros estados. Estenderia para o Brasil, é isso? Deve ter, né? Tudo bom, Pamela? Pamela, nós fazemos uma consultoria nacional. Então, assim, o treinamento, você vai fazer a contratação do treinamento e nós vamos onde estão os restaurantes. É claro que a gente vai fazer quando é fora, a gente já faz um projeto, né? Por exemplo, de uma semana, se o treinamento tem 8 horas, a gente já vai para ficar uma semana, faz o treinamento, né, com a equipe e todo o restaurante, já vê. Primeiro vai para observar o que é necessário, vamos dizer, para a consultoria do restaurante. Olha, você está errando aqui, é interessante você trabalhar esse lado, né, todo do restaurante. Depois a gente faz um projeto, né, formata um projeto já com a cara do restaurante, com as necessidades do restaurante, para fazer um trabalho assim com resultado realmente. Será que eu respondi a Pamela? Pamela, você é dona de restaurante? Para você contratar já o Então, tá. Já entendi. Peraí, nós vamos fazer uma pausa para falar da nossa parceira Igmática. Como sempre, toda segunda-feira a gente mostra o vídeo. E você que estiver interessado em fazer aulas de COBOL, assista ao nosso vídeo.
Igmática, programação em COBOL com a professora Inês Loyola. Se você quiser saber mais, www.igmatica.com.br. Acesse que você não vai se arrepender. Tem mais e-mail, né, Alê? Tem sim. Vamos lá. Marlene, do Rio de Janeiro, pergunta. Oi, Marlene. O que fazer quando o casal fica esperando mais de meia hora para ser atendido por um garçom? Levanta e vai embora? Olha, boa pergunta. Inclusive, fui num restaurante, já vou emendar com a minha questão. Eu fui num restaurante faz pouquíssimo tempo aqui em Santo André e eu pedi a comida e demorou 1h30 para chegar. Nessa 1h30, eu fiquei chamando o garçom. E eu via todo mundo na mesa, era uma mesa grande de aniversário. Eu via todo mundo receber a comida, menos eu e a minha mãe. Falei, gente, que estranho. Eu falava, olha, desculpa. Aí quando já deu 1h30, eu falei, olha, desculpa, não dá mais. E tinha consumação mínima. Que tinha que pagar. Eu falei, então é o seguinte, eu não quero mais comer e eu não vou mais querer a comida, o senhor cancela. Aí ele pediu 1000 desculpas, porque teve um erro na cozinha, mas ele já tinha falado que tinha um erro na cozinha umas 5 vezes. Mas a comida não vinha nunca. Depois de 1h30 chegou a comida, ele veio ainda com um pratinho de lambuja, assim, vamos dizer. Mas eu fiquei, assim, se fosse outra pessoa, é que eu sou muito boazinha. Eu sou uma pessoa que fala assim, ai, tudo bem. Se é outra pessoa, Wagner, já estava sapateando em cima da mesa. Ou já teria ido embora. Então é muito chato isso, que às vezes você fica chamando, ou pedindo, ou o garçom não vem, ou a comida não vem, enfim. Como é que você tem alguma coisa para... Bom, a gente sempre trabalha com os donos do restaurante a sinceridade, não é? Se eu vou demorar 20 minutos para mandar o prato para a mesa, eu tenho que comunicar ao cliente. Então ele chegou, eu já tenho que dizer, olha, nós estamos com um tempo de espera de 20 minutos para ser servido o prato. De meia hora para ser servido o prato. Se você não foi avisado como cliente, por exemplo, eu não esperaria meia hora. Então, como eu já trabalho nessa área há anos, eu não tenho paciência para algumas coisas. Por exemplo, eu não me proponho a ir a um restaurante que tem fila, né? Tem dono de restaurante que acha o máximo, tem gente que acha o máximo aí a um restaurante que tem fila. Porque brasileiro adora fila, eu nunca vi, tem um caixa vazio, vai todo mundo que tem fila, não sei. Se for um restaurante que tem uma sala de espera, em que o dono do restaurante leva lá um mimo, né? Uma entradinha, uma bebidinha e tal, tudo mais, eu vou. Tudo bem. Mas eu me propus aí. Né? Agora, se eu vou e tem fila, e eu não esperava ter fila, eu escolho outro de última hora. Né? Se passar de meia hora e ninguém me avisar que está atrasado e tudo mais, eu vou embora tranquilamente. Eu não vou ficar pensando... E essa questão da Marlene, é isso? De chamar o garçom e ele... Porque às vezes eu vejo que eles fazem a Cátia cega. Você tá lá chamando, ele olha para baixo, ele passa reto. Você fica lá banando, oi! O melhor de tudo é quando tem jogo de futebol. E o garçom é torcedor. E tem telão, porque todo restaurante agora, né, todo restaurante agora tem que ter um telão. Né? As pessoas querem um telão no restaurante. Aí tem um jogo de futebol passando, o dono do restaurante não está assistindo, mas o garçom está assistindo o futebol. Isso a gente trabalha também na consultoria. Né? Então eu já proíbo, eu falo assim, olha, futebol você vai assistir na sua casa quando você tiver tempo. Né? Mas nem pense em assistir futebol aqui. Então tem várias coisas assim, vários pontos que a gente discute, né, dentro da consultoria para que a gente não tenha furos, né, na hora do atendimento. Existem algumas técnicas, algumas ferramentas agora para garçom, né? Campainha, apitinho, não sei o que. Eu adoro aquela campainha, mas também, mas é ridículo, porque assim, se o garçom está ali, ele tem que ver você chamar. Ele está lá, é o trabalho dele, ele está lá para atender, e atender bem. Né? Ele não tá cumprindo uma obrigação. Ele está fazendo um trabalho com satisfação, com prazer.
O garçom que não faz isso, não nasceu ele para ser garçom. Errada, ele está frustrado porque está ali. Há muito, assim, muita gente que vai para a área achando assim que é uma área menor. Eu vou ficar um tempo de garçom e depois eu saio para fazer outra coisa. Se eles soubessem o quanto essa área tem de futuro dentro do país, principalmente agora com Copa do Mundo, com Olimpíada e tudo mais, isso está crescendo, né? Tem que ter uma conscientização, sim, dos donos de restaurantes para treinamento, para profissionalização. Então, motivar o colaborador a fazer um treinamento, pagar parte do curso, dar uma bolsa. Exatamente. Né? Gente, porque não é uma profissão chinfrim, nossa, em absoluto. Eu acho que essa parte de servir, ela é tão importante quanto qualquer outra profissão que a gente tenha no mercado. A gente vive precisando desse serviço, de ser servido. Né? Mesmo num self-service, tem alguém que vai lá pedir a sua bebida. Para você ter uma ideia do quanto tem de serviço amador ainda no mercado, uma vez ainda, como editor ainda da revista Gourmet Food Service, eu fui a um restaurante na Vila Olímpia, né? E estava sentado à mesa, o rapaz, o garçom veio, anotou o pedido. Eu falei assim, quero uma água gaseificada. Ele falou assim, pois não, foi lá, buscou, né, e veio me servir. Quando ele estava colocando a água no copo, ele foi abrir, a tampinha caiu dentro do copo. Ele não sabia o que fazer. Gente, era só trocar o copo. Te juro. Ele não enfiou. Rendeu um artigo para a revista, eu escrevi esse artigo. Ele foi, quando ele foi, eu olhei. Aí ele parou. Não, ele levou o copo. Não, daí ele falou assim, o senhor quer que troque o copo? Jura? Eu falei assim, não, é óbvio. Com a tampa. Eu achei que no mínimo, porque aí o copo é grande, já foi metade da minha água com gás. Ele voltou para lá, branco, que nem uma folha de papel, voltou com o copo, né? Um copo novo, mas não trouxe outra garrafinha, quer dizer, eu fiquei com metade só da água. Aí ele veio, serviu um tanto assim do copo, pegou o outro copo, pôs o dedo assim, virou, serviu a água no outro copo, e eu fiquei olhando para ele pensando, é uma pegadinha. Ele foi embora. Ele foi embora, nisso chega o dono do restaurante de frente para mim. Você acha que eu iria colocar o emprego desse rapaz em risco, contando para o dono do restaurante? Você ia. De jeito nenhum. Se você fosse falar, você ia. Se eu fosse falar, ele iria ser mandado embora. Mas ele ia treinar outro para colocar no lugar daquele? Não. Não, ia enfiar ia ser outro tão sem instrução nenhuma, sem preparo, sem treinamento, quanto aquele. Então, por que eu iria fazer o rapaz perder o emprego naquele momento? Foi o que aconteceu lá naquele restaurante que demorou 1h30 para servir. A gente soube que o moleque que estava atendendo a gente era muito novo ali. Ele tinha uma semana de restaurante. Então, eu e minha mãe resolvemos falar assim, nós não vamos reclamar, porque a gente está tirando a oportunidade dele aprender, dele melhorar e dele se instruir melhor aqui, né? Mas eu também já tive num bar aqui que eu fui reclamar do chá, que o chá estava muito fraco, que era um chá de maçã. Chamei o garçom e falei assim, o chá tá com gosto de água fervida, não tem gosto de maçã nenhuma. Aí ele olhou e falou, então peraí, pegou e tomou meu chá. E botou, realmente tá uma porcaria. Falei, quer dizer, se não tá uma porcaria, ele devolve o chá ali e fala assim, toma, agora que tá bom. E já enfiou a bocona ali. Eu achei aquilo um absurdo, eu não fui mais lá. E ele bebeu meu chá pra ver se eu tava falando a verdade. Mas ele foi sincero. Nossa. Ele foi honesto, ele falou que o chá tava ruim. Mas se ele falasse assim, a senhora tá enganada. A senhora bebe aí que tá enganada. Mas sabe que dentro da sinceridade, por exemplo, numa consultoria bem feita, né? Uma das pessoas que eu estava treinando veio na semana seguinte para mim e falou assim, o Wagner, eu cometi uma grande gafe essa semana. Eu falei, qual foi a gafe? Um cliente me perguntou, veio reclamar comigo, poxa vida, não tem o prato do dia de ontem, porque eu não queria esse prato do dia, eu queria o de ontem.
E eu virei para ele e falei assim, então por que você não veio ontem? Tudo bem, foi uma brincadeira e tudo mais, eu falei para ela que não aconteça mais, né? Porque pegou... Não, se sou eu dou risada, mas se outra pessoa fala assim... Mas pegou um cliente de bom humor. Se não pegar o cliente de bom humor, pegar um cliente virado, ela vai ouvir e vai ter que ficar quieta, né? É verdade. Então... Tem mais e-mail aí, né? Tem sim. Vamos lá. A Camila de Sorocaba faz um desabafo aqui. Né? Olha lá, eu adoro os desabafos de restaurante, adoro. Fui outro dia tomar café da manhã na padaria, pedi um ovo mexido com pão cortado, mas o ovo veio mole e quando vi até passei mal. Pedi para fazer outro ovo e veio do mesmo jeito. Pedi novamente e na terceira vez veio quase queimado. Estão rindo lá dentro. Pedi para o garçom comer porque minha fome já tinha passado. Agradeci o péssimo atendimento e com certeza nesse lugar nunca mais volto. Gente, atendimento é tudo. Então, essa padaria deveria ter a consultoria do Wagner. Ou pelo menos aula de ovo. Porque, gente, não saber fazer um ovo, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, não cozinho nada, eu fervo uma água como ninguém, né? O que você acha disso? Não, eu acho que é um setor que está carecendo muito de consultoria, não só da do Wagner, temos ótimos consultores no mercado, claro. Do Wagner, porque o Wagner está aqui. O Wagner está aqui, claro. Mas é necessário que os donos de padarias tomem consciência dessa questão do atendimento. Por exemplo, tem uma padaria próxima de casa que os produtos são maravilhosos, mas eles colocaram uma parte toda para lanche, boteco mesmo, cerveja e tudo mais, happy hour. Colocaram uma grande vitrine com tudo que tem e fica um espacinho assim que não cabe um cliente e faz aquela fila para poder pegar o pão à tarde. Eles estão perdendo o cliente, porque eu vejo o cliente indo embora. Né? Porque não tem espaço para sentar, porque não tem espaço para atender no balcão o cliente para entregar o pão. Então você tem que ficar todo na fila. Né? Tem o lugar para sentar para tomar o lanchinho lá. Né? Mas ele ganha também bastante nos doces, nos pães. Entrega rápida ali. Né? E pizza também que eles fazem ali. Então fica meio que tumultuado, precisaria ter um novo layout ali. Né? Uma outra questão, tem uma padaria muito conceituada também, isso lá para os lados da Vila Madalena e tudo mais. Eu fui um dia para comer um pedaço de pizza com um amigo. E tem a parte do buffet. Não tinha um lugar para se sentar na parte de baixo. E a parte do buffet estava fechada. A atendente nos recebe batendo o pezinho, né? Com a mãozinha aqui assim, batendo o pezinho e falando assim, aqui não pode, porque aqui é só buffet. Ah, eu sei onde você está falando. Aqui não pode porque é só buffet. Então nós vamos embora. Eu falo aqui, tá cheio de mesa vazia e você tá mandando ele lá para baixo. Aí você fica lá sentado lá, você vai pedir pizza. Ah, é só no buffet. Falei, mas você não deixou subir no buffet? Agora se eu peço pizza aqui, porque a pizza não desce no buffet. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não tem um garçom que desça a escada com a pizza? E aí, na hora de servir, porque o gerente nos viu, eu passo nervoso. O gerente falou assim, o senhor pode subir. Nós subimos. Na hora de servir, ela veio e falou assim, tá aqui sua pizza. Tá aqui sua pizza. E depois, ela foi embora, veio um rapaz para nos atender. O rapaz falou assim, olha, o cardápio tá aí e tal, mais alguma coisa? Meu amigo escolheu tal. Ele falou assim, só isso, irmão? Faltou falar mano. Entendeu? Aí eu virei pro meu amigo quando ele saiu e falei assim, nossa, você ganhou mais um membro na família. Né? Você acaba de ganhar um irmão. O garçom agora... E essa mania de chamar de grande, chefe, e aí rapaz, eles têm essa mania, né? Tem, assim como tem um restaurante que o apelido de um dos garçons era Espirro. Por quê? Eu falei assim, você vai chamar... Não, por causa do nariz. Aí eu falei assim, gente, vocês vão chamar o cara de Espirro? Perto de um cliente, tem coisa mais nojenta que espirro. Ele vai achar que o cara está constantemente gripado. Urubu. Urubu, serve aí. Então eu falei assim, olha... não, eu não ia ser chamado por um urubu. Apelido não existe dentro de restaurante, entendeu? Apelido na hora de atendimento não existe. Tem uma lenda, né, que todo garçom chama Cláudio. Então se você falar o Cláudio, ele atende. Ele olha para você.
Eu já fiz esse teste e deu certo. Eu não sabia. Ô, Cláudia, aí vira. Eu vou chamar todos de Cláudia agora. Ô, Cláudia, aí vira. Mas aí que tá, o nome é essencial, né? Pra você saber. E a apresentação. Posso te chamar pelo nome. Por exemplo... A rede da Outback, sem fazer propaganda, eu acho incrivelmente bacana o atendimento dos garçons. Na questão que você falou do teatro, como é que funciona? Então a gente trabalha a apresentação. Então já que eles recebem, né, o cliente, bom dia, né, ou boa tarde. Meu nome é Wagner Esturion. Eu acho ótimo isso. Eu trabalho aqui no restaurante X e terei o prazer de servi-lo neste almoço. Quer dizer, você se apresentou para o cliente. O Outback faz servir isso. o senhor aqui, né? Eu tive uma experiência quando já no Minibar, que é um restaurante muito bom em São Paulo também. E eu cheguei, quando é uma experiência muito boa, a gente dá um nome, né? Quando eu cheguei com o meu carro, estacionei no serviço de valet, eles me surpreenderam. Seja bem-vindo ao Minibar. Faço questão de cuidar do seu carro como se fosse meu. Não se preocupe, nosso estacionamento é em frente, o carro não fica na rua. Nós teremos o maior cuidado possível. Assim, o serviço de valet me recebeu naquela noite, né? Eu fiquei de boca aberta, coisa que eu falei pro manobrista: leva meu carro, vai dar uma volta para São Paulo, volta lá para as 2 horas da madruga e me leva para casa porque eu vou beber hoje. Que horror, todo mimo. Tem mais e-mail? Tem mais e-mail. Tá. Já? Passa super rápido, né? A Valéria de São Paulo pergunta assim: por que a região do ABC nunca tem lugar aberto para sair, se divertir? E em São Paulo a gente tem muitas opções. Mas não tem? Claro que tem. Não entendi. É o horário? Acho que ela quer saber se é 24 horas. Não, o que eu entendi é que assim, que em São Bernardo, né, ou nessa região do ABC, os lugares fecham mais cedo. Em São Paulo não, né? É ABC. Não é. Eu acho que depende muito do hábito das pessoas. Se não tem cliente, o dono do restaurante ele vai fechar num determinado horário, né? Em São Paulo as pessoas costumam ficar até mais tarde. Por exemplo, eu vou sair daqui... Não é tudo que é 24 horas. Eu saio daqui agora da entrevista e estou indo para um bar no aniversário de uma amiga, na Dona Irã, né? Tem uma amiga que está fazendo aniversário, tem lá uma música ao vivo, uma segunda-feira. Nós não podemos considerar que é tão diferente de São Paulo, porque São Paulo a gente tem de segunda a segunda, tem. Aqui também nós temos alguns bares que funcionam. Então, só que fecha... Mas fecha mais cedo porque as pessoas não têm o hábito de ficar até mais tarde. Talvez seja isso. Tem. A Mércia do Rio Grande do Sul pergunta se você presta assessoria para todos os tipos de restaurantes. Para todos os tipos de restaurante. Botecos, bares, restaurantes, padarias, essas novas padarias, né, com buffet. Que eu acho bem legal, né? Muito lugar que eu não piso mais. É o conceito da cozinha, né? A gente trabalha cozinha e salão e a integração desses dois locais. Porque, assim, uma das coisas assim que a gente tem notado é que muitas vezes esses dois setores do restaurante não se conversam. Né? A gente sabe de briga de faca dentro de cozinha, né? Ai, que romântico. E briga entre garçom e chefe. Então o chefe solta o prato, o garçom não leva para chegar frio na mesa. Ou vice-versa, o cara está com pressa, fala que está com pressa, o chefe enrola para não entregar o prato porque ele tem rixa com o garçom. Já vi isso acontecer na prática. Estou com pressa, o último prato que veio foi da pessoa que falou que estava com pressa. Fala no microfone. Uma vez nós fomos num restaurante, a comida chegou, mas não tinha talher, pratos, nada. Então, complicado outra né? questão, o restaurante que às vezes deixa tudo pronto na mesa. Todos os talheres, né, o mise en place, todo pronto. Então, talher, pratinho, tudo direitinho. Só que a hora que chega, tem lá 4 lugares montados. Chegam só 2 pessoas. Eles deixam para aproveitar, porque daí não dá trabalho de colocar de novo. Mas espera lá, você tossiu, você espirrou, ou outro cliente põe a mão em cima, então eu tenho que retirar e colocar novamente sim. É uma dúvida grande. Eu perguntar outra coisa, mas não dá tempo. Tem mais, eu queria falar dos 10%. A Kate do Rio Grande do Sul pergunta se existe muita concorrência nesse meio. Do que? Da
consultoria? Consultoria. Na consultoria, nós temos algumas concorrências, né? Até boas concorrências e concorrências que eu diria não valem a pena. Então, assim, quando você for contratar uma consultoria para o seu restaurante, você analisa bem o histórico, principalmente do consultor. Quem é esse consultor? Ele está há quanto tempo no mercado? O que ele já fez? Em que ele trabalhou e tudo mais? Para você não cair em cilada. Não posso terminar o programa antes de falar do seu portal. Fala rapidamente que a gente... Nossa. Bom, para os donos de restaurantes, www.portaldofoodservice.com.br é uma nova ferramenta de gestão. Então, tudo que você quiser saber sobre gerenciamento e o que acontece na área de restaurantes, né? Eu digo restaurantes, mas padarias, bares, botecos, enfim, todo o mercado de alimentação fora do lar. O que você quiser saber sobre essa área, você entra no portal do Food Service ou vai para o blog do Wagner Sturion. Então vai lá no Santo Google. O blog Amor Compartilhado, Sabor Redobrado? Não, esse é um outro blog. Ai, que não vai dar tempo para falar. Deus. Esse outro blog já está lá. Amor Compartilhado, Sabor Redobrado. Você clica no blog do Wagner Sturion, né, e você entra no link. É um trabalho que estou fazendo, que a gente faz aí uma amarração entre amor e sabor. Né? Ai, e eu legal. falo sobre relacionamentos afetivos, né? Então, relacionamentos amorosos. Ai, e a gente discute um pouquinho a partir da comida. Me senti no filme Júlia e Júlia. Ai, da Meryl Streep, que é sabor e amor, né? Aí esses dois endereços muito fácil. Blog do Wagner Sturion no Santo Google, ou Amor Compartilhado, Sabor Redobrado também no Google. E o portal do Food Service. E o portal do Food Service, que é a grande ferramenta aí para quem quer abrir um restaurante, para quem já tem um restaurante em funcionamento. Exatamente. Vale a pena vocês conferirem esses endereços. Quero agradecer Gente, tinha mais e-mail, né? Não, acabou. Ai, que bom, deu tempo de fazer tudo. Agradecer demais você, Wagner. Acho que foi maravilhosa a nossa entrevista aqui. Quero que você volte de novo, a gente conversa mais sobre essa parte de serviços, garçons, hospitalidade. Para mim foi uma aula de vida, viu? De verdade. Agradecer vocês, queridos internautas, que estiveram com a gente. Mais uma vez, semana que vem, eu vou trazer uma turma muito especial para falar do Rio Mais 20. Acabaram de chegar de lá, estão com notícias fresquinhas. Para terminar o nosso programa, um clipe do Diego Pinheiro. A música chama Som de Passarinho. Obrigada, meus amores. Até segunda-feira que vem. Obrigado. Obrigado a vocês. Bem te vi cantar pra mim, João de Barro faz seu ninho. Sabia é popular, da Palinha em Bazinho. Lavadeira é fofoqueira, Curió chama baixinho. Patativa me acorda de manhã cedinho. Que som é esse passarinho? Oh, sonzinho bom. Que som é esse passarinho? Oh, som louco. Que som é esse passarinho? Oh, sonzinho bom. Que som é esse passarinho? Oh, som louco. Assanhaço toma banho na mangueira do jardim. Cardeal entre
entristeceu ao ouvir Papá Capim. Beija-flor hoje acordou, dando beijos no jasmim. Quem me dera se eu pudesse ser tão livre assim. Ser livre como um passarinho, oh, oh, seria bom. Ser livre como um passarinho, oh, oh, seria bom. Ser livre como um passarinho, oh, oh, seria bom. Ser livre como um passarinho.